essa forma de viver não procede de Deus. E quem vive de acordo com ela não tem como se relacionar com Deus. Porque Deus não nos criou para satisfazermos os desejos da nossa carne, dos nossos olhos e a soberba. Deus nos criou para satisfazermos a vontade dele. Sim. Ou seja, o que é diferente disso é mundano. Sim. Exatamente. Então, aí um exemplo pra gente falar, tá, mas e as coisas? Tem problema nas coisas? Claro que tem. Em todas elas. Você quer ver? Aí a gente vai lá pra Lucas no capítulo 4, a gente não vai ler aqui, mas só pra citar um episódio conhecido, que é a tentação de Jesus. As 3 tentações. Engraçado que são esses 3 tópicos aqui. Porque quando Jesus é tentado a comer pão, se Jesus comesse pão, ele estava pecando? Não. Não. Pão é pecado? Não. Tem Mas para problema Jesus nenhum com o pão. seria. Senão seria uma tentação. Mas a tentação estava onde? É porque ele fala assim, ó, se tu és o filho de Deus, usa esse favor que você tem como moeda de troca para você ter. Benefício Então, próprio. age em benefício próprio. Pega o teu poder e sirva a si mesmo. Então, o pão era só uma desculpa para o pecado. E aí ele vai para a segunda tentação. Tá vendo todos os reinos do mundo? Vai ser seu se você fizer o quê? Me ajoelhar e me adorar. Se Jesus fosse coroado rei desse mundo, seria pecado? Não. Não. Ele é dono do reino? Já era o Ele rei. é. Ele é dono do negócio. Então, mas qual era o pecado? Satanás está oferecendo um atalho. Você não precisa se autossacrificar. Você não precisa passar por Reserve-se a si sofrimento. mesmo. Se você se poupar e só me adorar, tem um caminho muito mais fácil. De novo, a barganha. Usa essa barganha comigo aqui para ter o que é seu por direito. E é Uma benefício coisa. seu, olha só, é direito, é justiça. Que mal tem Sim. nisso, né? E a última tentação qual que é? Lança daqui do templo e os anjos vão te salvar. Se ele fizesse isso, todo mundo que tivesse... E o templo lá era tipo o lugar mais trafegado e frequentado pelo povo. Se eles veem Jesus pulando e sendo salvo da morte, Jesus fala, ele é o filho de Deus. Ele só pode ser Deus, né? Se Jesus fosse reconhecido como filho de Deus, seria pecado? Não. Ele é o filho de Deus? Ele é o filho de Deus. Não como ele foi Mas reconhecido ali de várias novo- vezes no evangelho. Né? Ele foi, e não foi pecado lá, mas por que que é aqui? Porque ele tá falando assim, olha, é pra você se arrogar. Entendeu? É para você, Atrai a atenção é pela pra si mesmo. soberba, atrai a atenção para si mesmo. Torne-se motivo de glória. E Jesus, ele percebe que tudo isso é pecado. E tudo isso é mundanismo. Então, quando a Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado como nós, ela está dizendo que ele foi tentado segundo a filosofia desse mundo. Ele foi tentado a fazer o quê? A se moldar aos padrões desse mundo. Agora, Aqui o padrão aqui é de barganha. Você vai se amoldar ao padrão desse mundo? tem um outro episódio também, né, Qual? Isaac? Que a gente pode entender um pouco mais sobre esses 3 tópicos aí do mundanismo, que é lá no Éden. Sim. Exatamente, era isso que eu ia Sim. comentar. Lá em Gênesis 3, se fizermos a leitura do 1 até o 6 ali, nós vamos observar exatamente a mesma estratégia. Perfeito. O Eva desejo sendo tentada desenfreado. no desejo desenfreado da sua carne, dos seus olhos e na soberba. Como é que é isso? Eu vou ler o texto aqui, ó. O texto, eu não vou ler do começo, porque o começo a gente já conhece o diálogo, né? Acho que não é necessário ler aqui o começo, mas o interessante mesmo é o verso 6. Porque aí, eu vou a partir do 5 que diz assim, ó. Porque, aliás, Eva conversando com a serpente, né? Diz assim, a serpente dizendo para Eva, né? Porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Você vê essas características aí? Ela Ela é boa pro apetite, para saciar o apetite. Ela desperta um desejo desenfreado dos olhos, porque ela é bela. soberba. Mas por que que soberba? O que tem a ver com soberba como ter conhecimento? Por que Conhecimento era uma coisa ruim? Uma Deus glória não havia final. criado eles para Sim, ter eram conhecimento? inteligentíssimos, mas ela queria ser mais do que Deus. Só que a questão aqui desse conhecimento não era o conhecimento que Deus havia... A mente que Deus havia dado para eles para ser expansiva. O conhecimento aqui é a ponto de você Se ter tornar capacidade legislador. de ser um legislador. E aí você vê esses 3 tópicos, que é o mundanismo, se de fato sendo totalmente antagônico com o propósito de Sim. Deus, né? A essência de Deus, de nós. Cada Então vez que a você- gente vai para esses tópicos, a gente não é mais imagem e semelhança. Então você começa a perceber que o mundanismo não é um objeto, é uma filosofia de vida, que a gente pode chamar de materialismo, de paganismo, de qualquer coisa assim. Então quando eu vejo uma pessoa, ela está vestida de uma determinada forma, ela não é mundana porque aquela roupa é daquele jeito. Você precisa analisar, e o que a lição vai chamar aqui de motivos do coração. O que a leva a ser daquele jeito? Tem algo por trás, entendeu? Então você realizar uma certa ação, ir a tal lugar, comer uma certa coisa, utilizar certa coisa,
você tem que analisar o que está por detrás disso, porque se você arranca todas essas coisas da pessoa e deixa ela nua, assim, digamos, né, despida de todas essas coisas, ela vai deixar de ser aquilo que ela é? Nem sempre. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, ela continua gananciosa, ou ela continua orgulhosa, mesmo se não tendo aquele emprego. Ela continua egoísta, mesmo não tendo aquele carro, mesmo não tendo aquela coisa. Ela continua vaidosa, mesmo não usando um brinco, mesmo usando. Ela se veste bonitinha ali, entendeu? Mas ela é vaidosa, porque ela acha que com aquela roupa ela é melhor que os outros. Isso é vaidade, isso é soberba. Então você precisa entender que a filosofia está muito mais arraigada na gente do que simplesmente você usar. Ah, então não tem problema usar nada. Então você está pensando que nem um pagão. Porque você está achando que aquilo que você faz ou deixa de fazer te torna alguém digno de reconhecimento por algo. Então, a gente precisa entender o quê? O pecado, que a gente precisa chamar pelo nome, ele tem um nome. É egoísmo. Que é o que despertou em Satanás. Tudo benefício próprio. Eu sou o ponto de referência, eu sou a divindade, eu sou aquilo que vai ser colocado no trono de Deus. Então, quando nós estamos no trono, aí como a Mara falou, a gente começa a legislar. Então, eu defino o que é certo, eu defino o que é errado, e a gente passa a viver de acordo com esses parâmetros que, na verdade, só Deus pode legislar. E aí a gente vai ter um grande problema. A lição também aqui, o nosso guia de estudo fala sobre a cobiça, né? E tem muita dúvida em relação a isso também. Inclusive a imagem aqui, agora que eu percebi mesmo, o título do nosso guia, do episódio aqui, né, do guia de estudo é Vejo, Quero e Pego, né? Como se fosse até as três características do mundanismo. Achei até, não sei se realmente é o que o autor quis dizer, mas enfim, acho que traçou até um paralelo. Mas e a cobiça? O que a gente pode falar sobre esse pecado? Ele é um fruto do egoísmo? Sim. Com certeza. Se o egoísmo ele vem da concupiscência da carne, eu preciso ter pra mim, né? A cobiça a gente pode falar que é a concupiscência dos olhos, né? É aquilo que eu bato o olho. Até porque o amor, ele é como se fosse uma, não sei se vocês podem me corrigir, mas seria uma fruta e aí tem os frutos, né? Tem os gomos. O egoísmo também. Assim. O egoísmo também seria e aí tem cobiça, tem inveja, tem... Agostinho falou que o egoísmo é a mãe que está grávida de todos os outros pecados. É isso aí. Ou foi o orgulho? Eu acho que foi o egoísmo. Foi o egoísmo. Então, assim... O orgulho é fruto. Também é fruto do egoísmo, porque, entendeu? Exatamente. Então assim, você vai percebendo que tudo aquilo que gera os outros pecados, como até você tinha falado na nossa reunião, né? É o egoísmo. É quando você pensa só em você, então o que é do outro não tem mais um limite de proteção para ele. Então o que é do outro também pode ser meu. Por quê? Porque eu só estou pensando em mim. Agora, ninguém cobiça o que é meu pro outro. Olha, fala assim, cara, eu acho que eu tenho demais e ele não tem nada, né? Eu podia dar alguma coisa para ele. Ninguém pensa assim. Ninguém vai pro lado contrário da coisa. Olha, para você que está nos assistindo, acabou a luz do estúdio, mas o áudio está funcionando. Não está chovendo, pode ficar em paz, está um dia de sol, não entendi Tá tudo bonitinho. E você no vídeo falou, nossa, mas o que aconteceu? Eu acho que a luz ficou com inveja porque a gente estava brilhando demais. Legal, gente. Olha só, a ganância também aparece aqui. Fazer as coisas sempre do meu jeito, do jeito que eu quero. E quando você vai para um contexto de igreja, não importa qual, você percebe muito a ganância imperando. Por exemplo, o cara que tem uma oferta que é um pouco mais gorda que o outro. Às vezes ele acha que manda na comunidade porque, entre aspas, dá mais dinheiro. Uhum. Então isso é terrível. A gente vai ver que os frutos de Satanás estão por todo lado. E tem um comportamento também muito, muito agressivo, porque a ganância é eu vou conquistar aquilo a qualquer custo. Sim. Então, às vezes, é pisar no outro. Se eu tiver que passar por cima de você, eu vou se eu tiver que ser desonesto. Então isso move um comportamento, Sim. né? Move todo uma... Então, veja, você falou muito bem aí da questão do amor, como ele é o antônimo do egoísmo, né? Então, no amor, eu falo assim, olha, você não tem, eu te dou. O que o egoísmo fala? Eu não tenho, então eu pego de você, entendeu? Então, no amor, ele fala assim, olha, cara, você tá passando risco de vida, eu morro por você. No egoísmo, o que eu faço? Eu te mato. Entendeu? Então, o tempo todo assim, olha, tipo, no amor eu falo assim, olha, eu sou tão fiel a você que eu nunca te trairia. No egoísmo, o que eu faço? Eu vou satisfazer meu desejo sexual, então você não tá mais saciando, vou dormir com outra mulher ou com outro homem. Então, tudo você vê que é essa tensão entre o caráter de Deus e, de fato, o caráter que Satanás desenvolveu com o pecado. E a gente tá nessa briga de ficar pendendo para um lado ou para o outro. Eu quero ler um texto aqui de Colossenses, no capítulo 3, a partir do verso 1. Ele diz o seguinte, portanto,
Se vocês foram ressuscitados junto com Cristo, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas daqui que são da terra, porque vocês morreram, e se a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, ela está em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aí olha o que ele diz aqui dos versos 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, tudo fruto do egoísmo, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é o quê? Idolatria. Ele chama especialmente a avareza de idolatria, porque a avareza é o ato de transformar o materialismo em uma divindade. Então ele passa a ser o meu ídolo, ele passa a ser a minha referência, que é o quê? Eu ter, né? E você percebe que a publicidade, o marketing, ela se aproveita disso, né? Porque, você não tem uma identidade, você está em busca de um propósito. Então, eu tenho aqui esse relógio, eu tenho aqui esse carro, eu tenho aqui esse perfume, eu tenho aqui... Vai fazer muito melhor. Entendeu? Que você vai ser algo que você não é. E a gente está o tempo todo correndo atrás de saciar esses desejos, e a ganância é justamente isso, né? Tem até a questão do amor eros, que geralmente a gente pensa que é o erótico, né? Só a gente liga uma coisa só o eros com o erotismo, mas na verdade, isso vem de Platão também, né? Um estudo mais profundo de que é aquilo que você conquista, mas aí você deixa de amar. Então eu quero muito isso, aí você conquista. Aí você deixa de amar, e você vai... Por quê? É como se fosse coelhos correndo atrás de cenouras, assim, né? Porque o ser humano ele tem um conceito errado de felicidade. A Bíblia ela vai trabalhar a felicidade no adjetivo do contentamento. Contentação é sinônimo de alegria. Então o fruto do Espírito chamado alegria pode ser chamado também de contentamento. Satisfação, você estar satisfeito... E quando você entende o favor de Deus, né? Isso. Tem muito que é o bem-aventurado, Salmo 32, né? O que é ser feliz? É você ter o favor de Deus. Se eu tenho o favor de Deus, ele não me faltará. Salmo 23, verso 1, né? Mas qual que é o conceito de felicidade, por exemplo, que Freud apresenta? Né? É a conquista das coisas. Então, eu conquistei hoje, mas agora eu já não quero mais isso, então eu vou em busca de mais. E sempre indo em busca de mais, porque nunca está satisfeito. Mas nunca preenche o vazio, né? Muito bem, final de mais um episódio aqui do Contra a Cultura. Na semana que vem a gente continua mais abordando esse conceito de materialismo. Semana que vem a gente vai entender um pouco mais sobre o dinheiro, né? Que até colocar uma divindade assim para esse dinheiro, para essa questão, né? E tem o Mamon, que a gente conhece. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na semana que vem. E começar a estudar um pouco o antídoto para esse materialismo. Exatamente, vamos começar a resolver esse problema aí, né? Isso aí. Como é que a gente levantou várias problemáticas aqui, a gente precisa fechar isso aí. Maiara, valeu, até semana que vem. Até semana que vem, valeu. Isaac, até semana que vem. Até semana que vem, espero ser pago. Tá. A Maiara que é muito próspera, vai resolver isso pra você, tá bom? Obrigada a você aí de casa, você que tá acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Tá um pouquinho escuro, mas espero que a imagem esteja dando certo aí pra você. Até semana que vem. Obrigada pelo seu carinho.